Essa celebração de hoje, podemos dizer que também é uma celebração da igreja, muito especial da igreja. Porque a igreja, essa maravilha que é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem bases nos apóstolos, nos 12 apóstolos, mas em especial em Pedro, por ser o primeiro dos apóstolos, e claro, São Paulo também por ser o grande evangelizador. Então essa celebração hoje, festa, solenidade de São Pedro e São Paulo, é uma celebração onde a igreja louva ao Senhor pelas graças que ela, a igreja, recebe. Nós, como corpo de Cristo, como igreja, recebemos. Mas esses homens, da noite para o dia, não foi tão fácil assim para eles. O que nós ouvimos nas leituras de hoje são dois homens, Paulo e Pedro, que tiveram que aprender a confiar em Jesus, entregar as suas vidas ao Senhor. E essa aprendizagem não foi uma aprendizagem de livros, não foi teórica, não foi uma aprendizagem fácil. Eles não ouviram falar disso, de como ser fiel a Jesus. Esses homens foram realmente conduzidos no caminho de aprender a confiar em Jesus. Um caminho que não foi nada fácil para eles, mas eles venceram. Eles aprenderam a confiar em Jesus. Eles foram chamados por Jesus, isso nós sabemos, mas não basta o chamado. Não basta. O chamado Jesus teve, belo chamado para eles, e tem para todos nós. É um começo, mas não é tudo ainda. Não basta o chamado. É preciso aprender um caminho com o Senhor. E olha como foi o caminho de Pedro e Paulo. Vamos começar pela primeira leitura, onde é nos Atos dos Apóstolos, onde está nos falando aqui a primeira experiência de Pedro já, nessa sua nova missão, já como Papa da igreja. Jesus já tinha ido para o céu, e agora Jesus tinha deixado a bola com eles. Claro, nosso Senhor está conduzindo tudo lá do céu, mas eles também têm a sua missão. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Não é pouca coisa não é brincadeira não. Para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então esse homem terrível que foi Herodes, tortura e matou já o primeiro dos apóstolos, o primeiro a morrer, Tiago, que era irmão de João. Mandou matá-lo. E vendo que isso agradava aos judeus, então os judeus ficaram felizes, nossa, que bom, está matando esse povo. Mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Vamos tentar nos colocar aqui um pouquinho na pele de São Pedro. Vamos tentar nos levar ali um pouquinho, nos colocar na pele de São Pedro. Final da frase. Eram os dias dos pães ázimos. Pães ázimos é uma outra palavra para dizer Páscoa. A Páscoa dos judeus. Era o dia da Páscoa dos judeus. Isso é o dia dos pães ázimos. Ok. Se era o dia da Páscoa dos judeus, Jesus também morreu na Páscoa dos judeus. E hoje é a nossa Páscoa. Provavelmente isso daqui aconteceu exatamente 1 ano depois da morte de Jesus. Jesus morre na Páscoa dos judeus. A igreja começa seu período de evangelização. Aí naqueles dias, ou seja, nos dias do começo da igreja, provavelmente na Páscoa seguinte dos judeus, Herodes prende a Pedro, mata Tiago, tortura outros, e agora Pedro está na prisão. Vamos tentar nos colocar um pouquinho na pele de São Pedro. Apenas 1 ano antes, provavelmente, ele viu Jesus morrer crucificado. Apenas alguns dias antes ele viu Tiago ser degolado.
que será que não passava na cabeça de São Pedro? É a minha vez. Chegou a minha hora, né? E ele viu Jesus morrer e ele viu que a coisa não foi fácil. Então ali ele podia estar na cabeça dele, ou eu vou ser degolado também, ou eu posso ser crucificado também. Chegou a minha hora. Provavelmente era isso que passava na cabeça de São Pedro. E ele deve ter tido umas noites terríveis, porque ele estava na prisão, só esperando o que iria acontecer com ele. Vamos nos colocar um pouquinho na pele desse homem. E imagina você ter visto o seu grande amigo ser morto um ano antes. Não foi qualquer morte, não. Uma terrível morte do seu grande amigo um ano antes. Agora é você que está na prisão, esperando o que vai acontecer. Provavelmente a mesma coisa. Então não foi fácil para São Pedro. Nada fácil. Nada fácil. E aí continua a leitura. Aí vem um milagre que ele não esperava. Naquela mesma noite, ele dormia entre os soldados. Se é que esse homem conseguia dormir direito, né? Dormia, acordava. Imagina como estava a sua cabeça. Eis que apareceu o anjo do Senhor. Uma luz iluminou a cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, o acordou. Então realmente ele estava conseguindo dormir. Esse era bom, hein? Esse daí nós temos que pedir para ele a receita, né? Esse daí, acho que até com boleto dormiria. Até com os boletos chegando ele dormiria. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou. Acho que até o anjo se admirou. Poxa, Pedro, você consegue dormir numa situação dessa? Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos e o anjo continuou. Coloca o cinto, a calça, coloca as tuas sandálias e põe a tua capa e vem comigo. Acho que Pedro, na verdade, estava achando, nossa, que sonho maravilhoso. Bem que podia ser isso, né? Bem que poderia ser isso. E aí ele vai, acompanha o anjo, passa pelo portão e passa por um segundo portão dos guardas e sai da prisão. O portão abre-se sozinho, igual aqueles sonhos maravilhosos que a gente tem, né? E caminharam por uma rua, aí o anjo deixou. Aí diz agora o final da leitura. Então Pedro caiu em si. Aquela hora que você... Será que eu estou sonhando? Se beliscou. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Aí ele presenciou um milagre de Deus na vida dele. Um homem que estava prestes a ser degolado, crucificado, seja lá o que for de terrível. Agora ele presenciou ali, tocou na graça e viu como Deus cuida. Pedro estava aprendendo a confiar em Jesus. Aprendendo a confiar em Jesus. Com certeza pelos anos que seguirão depois, que ele vai viver muitos anos depois ainda. Ele vai morrer no ano por volta do ano 64. Isso daqui foi por volta do ano 34. Então ele ainda vai viver 30 anos ainda. Com certeza ele ainda teve muitas outras experiências de ter que aprender a confiar em Jesus. Em situações difíceis, dificílimas, melhor dizendo, da sua vida, ele vai ter que aprender a confiar no Senhor. São Paulo não é muito diferente. São Paulo nós sabemos que passou também por grandes provações. E aí, escrevendo a Timóteo, já São Paulo diz, agora São Paulo já está velho, ele morreu bem perto da época de São Pedro. São Pedro morreu primeiro, lá em Roma, crucificado. São Paulo vai morrer também lá em Roma. Quem já foi a Roma já visitou as basílicas. Basílica do Vaticano, a de São Pedro, onde São Pedro morreu. Basílica de São Paulo fica um pouco mais afastada. E São Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para Timóteo, olha, o meu tempo está chegando. Completei a corrida, guardei a fé. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Olha como São Paulo aprendeu a confiar em Jesus também. São Paulo também, assim como São Pedro, teve várias situações de morte, de perigos, de aflições, onde ele achou
Com certeza, em alguns momentos ele falou, pronto, chegou minha hora, é agora. Teve várias vezes que ele afundou com o navio, deve ter pensado, pronto, vou morrer afogado aqui, acabou. Não morreu. Teve várias vezes que ele foi perseguido, preso, pronto, agora eles vão me matar. Não morreu. E aí ele está dizendo para Timóteo, o Senhor esteve ao meu lado. São Paulo também, assim como Pedro, aprendeu a confiar em Jesus. Ele está do meu lado. No meio de todas as situações difíceis, Ele está do meu lado. Mas esses homens chegaram a um nível de maturidade da fé tão grande, que chegado ao momento final das suas vidas, eles estão prontos. Eles sabem que Jesus está ao lado deles, mas que em algum momento o Senhor iria permitir que eles derramassem o seu sangue por ele, a graça do martírio. Tamanho era o nível de maturidade que Pedro e Paulo chegaram, que eles estão totalmente abertos. Para não falar a verdade, eles estão querendo dar a vida por Cristo. Agora eles já não estão mais, nem será que ele vai ter uma graça, será que não vai ter uma graça? Agora eles querem se doar, eles querem se entregar, eles querem um martírio por Cristo. Tamanho o nível de maturidade de fé que esses homens chegaram. Meus irmãos, ao falar disso de Pedro e Paulo, primeiro nós temos que ter um santo orgulho. A nossa igreja católica, a única verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele fundada, é a igreja católica, única. A nossa igreja é belíssima, a nossa igreja é alicerçada em homens e mulheres de uma fé tremenda. Pedro e Paulo são dos maiores exemplos, mas temos tantos outros. A nossa igreja é lindíssima, belíssima nos seus santos. Homens e mulheres que chegaram a um nível de fé maravilhoso, de uma entrega total ao Senhor, que não foi aprendida teoricamente, foi aprendida ali, dia após dia, na confiança, na entrega, nas provações, nas lutas. E esses homens chegaram a esse nível de fé. Então, primeiramente, hoje é um dia de nós olharmos para eles e falar, nossa, que maravilha, que belo, que admirável esses homens. Nós temos que admirar muito esses homens e mulheres santos, porque é maravilhoso a forma como eles se abriram ao Senhor. E claro, e aí também vem de olharmos para eles como exemplo para nós. Exemplo. Assim como eles aprenderam no caminho de provação a seguir ao Senhor, assim deve ser com cada um de nós. Nós também vamos ter momentos ali apertados, difíceis. Talvez nem vamos dormir bem à noite. Pedro conseguia dormir, que bom. Às vezes talvez nós nem vamos, a preocupação, a dificuldade, a angústia com algumas situações. E nisso nós temos que aprender a confiar em Jesus. Nisso nós temos que aprender a dizer a mesma frase de São Paulo para Timóteo. Mas o Senhor esteve ao meu lado. E vamos ter que conjugar esse verbo no presente. Mas o Senhor está ao meu lado. Em tudo que eu estou passando, o Senhor está ao meu lado. Está, esteve, está, estará sempre ao meu lado. A nossa fé, meus irmãos, ela é aprendida ao longo do caminho. Nós aprendemos a confiança ao longo do caminho. É caminhando que nós aprendemos a confiança em Jesus. Não é fácil também para nós. Não foi nada fácil para esses homens e muitas vezes não é nada fácil também para nós. Mas é o caminho. É o caminho. E nós não podemos querer pegar atalhos. Nós temos que aprender uma profunda confiança em Jesus. Não pegue atalhos na sua vida espiritual. Tem gente que vai buscar atalhos. Está difícil, então eu vou por outro caminho. Vamos ver se eu consigo uma graça em tal situação, de outra forma, com outro jeito, em tal lugar, com tal religiosidade, espiritualidade que não é católica. Tome cuidado, não pegue atalhos. Os homens santos nunca pegaram atalhos. Sempre foram fiéis ao Senhor. Como eu e você devemos ser fiéis ao Senhor. É na fidelidade constante, dia após dia, o Senhor vai nos armando, nos fortalecendo, e nós somos vencedores, como Pedro e Paulo foram vencedores.